Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um Clube da Leitura. Meu nome é Anderson Suganuma e eu trago para vocês essa semana o livro O Menino que Desenhava Monstros, da Darksider. É um livro que eu gostei bastante, a edição é linda. Se vocês começarem a acompanhar um canal daqui pra frente, procuro trazer bastante livro da Darksider futuramente, porque é uma editora que eu gosto muito. É uma editora que eu devo ter pelo menos 20 livros deles. Adoro livro da capa dura, gosto muito de escolher o livro pela capa, né? Algumas pessoas falam pra não fazer, mas é legal pra quem busca ter uma estante bonita, ter um livro de capa dura. Agora, se você não liga pra livro de capa dura, às vezes é melhor você ter o e-book, né? Mas O Menino que Desenhava Monstros é um livro que conta a história de Jack Peter. Mas não só a história de Jack Peter. Jack Peter é um garoto que ele tem a síndrome de Asper, que é derivado, é uma síndrome que hoje é considerada uma das, da- das particularidades do autismo. Porém, o livro ele conta de uma forma bem ampla. Ele não só conta a história do Jack Peter, conta-se a história do Jack Peter, o ponto de vista da sua mãe, o ponto de vista do seu pai, o ponto de vista do seu amigo chamado Nick, seu melhor amigo. E o Menino que Desenhava Monstros é uma história que se passa nos Estados Unidos. Agora eu não me lembro o local exato, porém o Jack Peter ele é um garoto que ele desenvolveu um trauma de sair de casa quando ele sofreu um acidente, se eu não me engano, com 7 anos. E é uma praia que ele se afogou com seu melhor amigo Nick. E ele desenvolveu um trauma desde então, que quando seus pais tentam levar ele para fora de casa, ele tem um ataque de pânico, ele sofre, ele tem todos os inconveniências. Porém, é um livro de terror. Um terror, talvez um terror, não aquele terror que a gente é acostumado, Invocação do Mal. Um terror eu acho que é interessante porque é um terror ao mesmo tempo que fictício, um terror real. Porque essa síndrome, ela gera, para algumas pessoas, ela gera alucinações. Então, as pessoas muitas vezes, não sou nenhum especialista, longe de mim se eu estiver falando bobeira, mas pelo que dá para entender no livro, as pessoas que têm essas síndromes podem ter alucinações, e é o que parece que está acontecendo com o garoto do livro, o Jack Peter, porque ele diz que tá vendo fantasmas, vê monstros, vê um homem que tá perseguindo ele, um homem que tá tentando um monstro que tá tentando invadir a casa, e até então seu pai e sua mãe procuram entender a limitação dele, ou que aquilo pode ser uma alucinação e decidem deixar de lado. Que além de ser uma criança, que algumas crianças têm essa particularidade de acreditar que existem monstros e coisas do tipo, ele ainda tem essa síndrome que pode causar esse pensamento na cabeça dele. Porém, o livro começa a repassar a história e os pontos de vista do Nick, que se eu não me engano é o primeiro que vê com o pai do Jack, um homem branco passando na neve, nu, e ele para e pensa, nossa, será que é aquilo? O pai do Jack mesmo para o carro, olha, estranho ver aquilo e fala, meu Deus, tal. E eles mostram um pouco da sua ignorância também, porque a mãe do Jack, ela começa a ver fantasmas, começa a ver monstros e escutar coisas, pensar coisas, se sentir perseguida, e ela escuta o que o Jack conta e tem coerência o que o Jack conta para eles. Aí começa a ter aquela questão de que será que o Jack está tendo alucinações ou será que realmente eles estão sendo perseguidos por monstros? Monstros estão tentando pegar eles. Então é algo interessante do livro, porque mistura as limitações, o sofrimento do Jack, que eu acho muito interessante, é uma coisa que passa-se na história, é como as crianças também podem ser más. Porque ele tem vizinhas da casa da frente, duas garotas, que elas acreditam em certo momento que ele teria ter sido preso por não sair de casa, porque por ser diferente,
ele deveria ser, sei lá, um psicopata, um monstro, algo, sabe? Do tipo assim, talvez seguindo meio longe do que aquele filósofo que disse que o homem nasce como uma folha branca e com o tempo aquilo se escreve, e já é diferente nessa história, porque aborda um pouco também como as crianças podem ser más, como os adultos podem ser maus. Porque tanto do ponto de vista na, na, na forma de ver do pai, da mãe e do próprio Jack, conta-se histórias de vezes que adultos olharam o Jack como se ele fosse uma aberração, crianças olharam o Jack como se fosse uma aberração, e olha que a síndrome em si, você algumas particularidades não é tão comum como as outras pessoas. Não é nada, não é uma deformação, não é nada. Então aquelas pessoas já olham para ele com certo preconceito e você aborda isso como crianças podem ter preconceito. Aí fica a ideia, vocês podem comentar aí o que vocês acham, que isso pode vir de casa, mas aquilo já é enraizado naquelas crianças. Porém, continuando a história. E com o passar da história, esses monstros perseguindo o Jack, perseguindo o Nick, perseguindo sua mãe, seu pai, a sua mãe descobre através do padre da igreja que um navio afogou é, na, naufragou na praia e morreram-se algumas pessoas. Eu cheguei a marcar aqui que foi a Porting, dia 29 de dezembro de 1849. Sou horrível em inglês, não entendo nada, mas é Portland, acho que sim. Que conta-se aqui a quantidade de pessoas que morreram, que parece uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 pessoas que morreram no afogamento, sendo que dessas 15, 2, 4, 6 nunca foram encontradas. E a partir de que aparece um osso na praia em certa parte do filme, do livro, eles começam ela começa a acreditar que aquelas pessoas que morreram ali, elas querem ser encontradas e querem ter seu descanso que merecem. E uma senhora japonesa que ela conhece no meio do livro, ela começa a falar dos Funa Yurei. Vou tentar colocar uma imagem aqui, não sei se eu estou falando corretamente. É do folclore japonês. O folclore japonês. Yurei são espíritos que se tornaram fantasmas vingativos no mar. Eles foram transmitidos no folclore de várias áreas do Japão. Eles frequentemente aparecem em histórias de fantasmas e escritos diversos do período do Edo, bem como nos costumes populares modernos. Vou tentar colocar uma foto para vocês aqui que eu também estou aprendendo a editar, tá complicado. Mas aí começa a teoria, será que seriam eles que estariam amedrontando essa família, que estariam perseguindo essa família? Será que Jack está correto? Será que Jack não está tendo nenhuma alucinação? Será que não é nada do que eles acreditavam pensar que é besteira? O próprio Nick, ele começa a ver coisas na sua própria casa e começa a ter certo medo do Jack Peter. Ele começa a querer se afastar porque o Nick ele também vive uma coisa complicada, que os pais dele são alcoólatras e as outras crianças que ele tem amizade na escola, ele não consegue ter uma amizade fora da escola, porque os pais daquelas crianças querem manter ele distante, porque acreditam que os pais dele possam prejudicar os seus filhos, no caso. Então eles tentam manter o Nick afastado das outras crianças e o Nick só tem um Jack, que o Jack só tem um Nick. Então, basicamente, o Jack ele é afastado, é isolado por N motivo. E o Nick ele também é afastado por N motivos. E muito também, querendo ou não, de preconceito. Como os pais dessas crianças são mais, como é que essas crianças também podem ser mais. Então é algo a se pensar, que eu acho interessante. Ele fala assim, em outro tipo de fantasma também, que é Ikiryu, fantasma japonês. Eu marquei aqui no livro, vou colocar aqui para vocês verem. Vamos ver aqui. Eu não encontrei nada na internet, mas só que tem uma passagem no livro. Não sei se é fictício, não sei se é real. Então não sei se é folclórico mesmo. Ele só colocou um nome lá só pra deixar a história mais Então, interessante. pessoal, após o término do vídeo, eu acabei encontrando o significado do Ikiro. Acredito que esteja falando
provavelmente errado. A tradução do japonês para o português seria um fantasma vivo. É, na mitologia japonesa, uma manifestação de uma pessoa viva separada do seu corpo. E eu acho. E ela começa a ter esse pensamento, e o pai começa a perseguir um homem no frio, no inverno, um homem nu, grande, com braços compridos, e começa a se ter essa teoria. Será que realmente tem monstros tentando atacar eles? Por que esses monstros queriam eles? Por que Jack? Por que essa família? Mas é, é uma coisa que vocês vão ter que ler o livro para vocês descobrirem se realmente tudo aquilo eram alucinações, se realmente eram monstros, se realmente aquela família estava conturbada, se existiu fantasmas, se aquele naufrágio realmente estariam trazendo fantasmas para sua casa. Então é algo que vocês vão ter que ler o livro para encontrar. Que eu saiba, o único editora que traduz esse livro é a Darksider. Eu não sei se esse livro tem e-book, que eu não leio e-book, mas caso vocês queiram, eu posso procurar. E apesar de tudo, é um livro que conta de monstros, como a Darkside geralmente conta. Um livro que conta sobre N coisas. Tem um parágrafo que eu achei interessante, por causa que é algo a se pensar, que ele conta sobre autismo, ele conta sobre uma síndrome, que é o síndrome de Asperger. Falei no início, não lembro mais. Mas ele fala se como descobriu, os pais dele contam em uma parte, como descobriram que seu filho era autista. Ou, se eu não me engano, é o pai que ele narra. E eu decidi ler essa parte para vocês, que eu achei bem interessante, assim. Que acredito que a maior parte das pessoas um dia serão mães ou pais. E é algo que você for parar para pensar, ao mesmo tempo que é triste, é complicado. Eu não sei como que eu posso falar, mas eu queria passar isso para vocês. Que é, Tim não lembrava mais com clareza o momento em que havia percebido a verdade sobre seu filho. Na condição de pais de primeira viagem, vivendo por conta própria de todos os familiares, longe de todos os familiares, como poderiam perceber os sintomas? Os pediatras haviam dito que não se preocupassem. Cada criança tem seu próprio ritmo de desenvolvimento. Não há escala rígida para rolar. Sentar ou falar. Não importa o que digam os livros. O único bebê na esfera de convivência deles era o filho de Neil e Nick. O Nick. E ele não era exatamente um prodígio, e sim mais um garoto mais ou menos igual. Então, como o Tim poderia saber? Eles comem, choram e dormem. Precisam ter a fralda trocada. Um dia parecem reconhecer você, reagir ao som da sua voz. Fazem barulhos bonitinhos, babam e sorriem. Eles agem como previsto, de maneira como deviam agir, até que um dia tudo muda. Então, ele conta como ele descobriu que seu filho, uma forma assim, como que ele descobriu que o seu filho, ele tinha essa síndrome, como ele, alguns pediatras, muitos pediatras e médicos no começo também não descobriram. Então, como você for parar para pensar, eu não sou nenhum especialista, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas se até os médicos demoraram tanto para descobrir que ele era diferente, talvez será que ele era tão diferente assim? Ou talvez a forma dele ser diferente seja mais um problema para nós do que para ele. Porque se até os médicos tiveram dificuldade para descobrir que ele tinha certas, não falo dificuldades, mas diferenças, então é um livro legal pra caramba você ler, para você ter numa população no Brasil que tem uma população tão grande de autistas. Eu estudei com autistas, vou tentar colocar o número de quantidade que eu encontrar na internet de autistas. É interessante um pouco para você ver como que eles pensam, mas talvez eu esqueci de falar. Basicamente o livro se conta-se com o menino que desenhava monstros, porque Jack ele desenha monstros no decorrer do livro. E há algo que os pais olham e pensam como aquilo é só um hobby do garoto, como era algo que poderia passar, como por exemplo colecionar figurinhas, brincar de soldadinhos, coisas do tipo. E ele começa a desenhar os monstros que ele diz ver.
Então eu acho que é basicamente isso. Eu queria mostrar um pouco do livro, da Darksider. Bonito pra caramba. Esse livro eu comprei. Certo? Isso. Não, assim. Não, é assim mesmo. Esse é um livro que eu comprei, eu acredito que em 2016. Ele estava da minha estante, eu já tinha lido ele uma vez. Quis ler ele de novo pra vocês. É, é legal pra caramba. Eu achei interessante isso daqui, do final. Que são, tipo, partes para você desenhar os seus monstros. Que tem muito a ver com o livro. Seja lá qual seja o seu monstro. É um livro escrito por. Cadê? Escrito por Kate Donnell, é o autor. Kate Donnell. Acredito que eu esteja falando certo, talvez não. É... Então é basicamente isso. Eu indico pra caramba a leitura. Eu vou estar postando esse vídeo. Espero que, se você gostou, se inscreve no canal. Curte, se possível. Me segue lá no Instagram, que você vai encontrar lá, Anderson Suganuma. Não é muito comum de você encontrar esse nome. Me segue no Facebook, me pede amizade lá, Anderson Suganuma também. E é isso, eu vou estar deixando o link aqui embaixo na Amazon para você efetuar a compra do livro. Se eu eventualmente encontrar ele mais barato em algum outro site, eu vou estar colocando o link aí para vocês também. E é isso, eu estou no começo, talvez eu não esteja feito esse vídeo com a melhor qualidade possível, porém eu procuro melhorar. E se você puder estar seguindo o canal, curtindo, se você conhecer alguém que gosta de ler, alguém que tem interesse por esse tipo de vídeo, compartilha lá com ele também para mim, que vai estar ajudando muito o canal. E é basicamente isso. Obrigado para você que ficou até aqui e até a próxima.